Olá pessoal, vou falar um pouquinho do nosso sociólogo David Emile Durkheim. O Durkheim nasceu em 15 de abril de 1818 e ele teve como grande importância para a sociologia estabelecer as regras do método sociológico, além de finalmente tornar a sociologia uma disciplina autônoma, algo que ela não era até então. Afinal, o Auguste Comte, aquele que nomeou a sociologia antes como física social e posteriormente como sociologia, ele não criou um método específico, não garantiu a autonomia que a sociologia necessitava. Então, o que ele fez? Ele decidiu separar exatamente qual era o objeto da sociologia e qual era o foco da sociologia, o fato social. Parece um tanto chover no molhado, mas na verdade ele retirou desse espaço fatos psicológicos, porque estavam no interior do indivíduo, e os demais fatos biológicos, ou seja, ele separou o biológico, o psicológico, daquilo que de fato deveria ser o foco da sociologia, que era o fato social. O fato social é composto por três características. Eles são coercitivos, porque a sociedade ou sanciona aquela pessoa em virtude de uma sanção social ou uma sanção jurídica. Por exemplo, qual é o fato social? No fato social, exemplo, o que se espera de uma pessoa que vai à praia? O que se espera de uma pessoa que vai à praia é que ela vá, sei lá, tome sol, mas você não espera que a pessoa, um homem, comece a se masturbar, por exemplo, ao ver uma mulher de biquíni. Nesse caso, se o homem começa a fazer isso, ele vai sofrer o quê? Uma sanção social e uma sanção jurídica, no caso da polícia pegar, por exemplo. Na sanção social, ele pode levar uma pancada, sei lá, de outro homem ou da mulher, como num exemplo que às vezes eu trago em sala. Além disso, os fatos sociais são exteriores, eles existem independentemente da vontade do indivíduo. É claro que nem todo mundo ama pegar fila, vou pegar uma fila, ficar meia hora aqui. Não, ninguém gosta. Mas os fatos sociais existem exteriormente, ou seja, esperar em uma fila é o adequado socialmente falando. E nesse aspecto, se você gosta ou não, não importa. Daí que os fatos sociais são exteriores. E por fim, o fato social é generalizado, não é algo específico demais. O fato social deve ocorrer na maioria das sociedades. Vale destacar que o Durkheim ele teve outros estudos também. Ele menciona que o fato social deve ser analisado como se fosse uma coisa. Ele tinha total noção que o fato social não era uma coisa material que você possa pegar. Exemplo, o cristianismo. O cristianismo é um fato social, mas ele não é uma coisa. Você não toca no cristianismo. Você pode tocar na igreja, no santo, mas não no cristianismo. Então, o fato social, para ser tratado como uma coisa, não é exatamente uma coisa. Isso significa que o sociólogo deve tratar os fatos independentemente de qualquer paixão ou preconceito, porque o preconceito vai fazer você falar mal de algo e as paixões podem fazer com que o sociólogo veja não exatamente aquele fato, mas o que ele desejaria ver na verdade. Nisso, para que o sociólogo veja o fato como uma coisa, ele dá a seguinte sugestão, que é levantar a dúvida metódica. Tudo isso você encontra no livro As Regras do Método Sociológico. No tocante à dúvida metódica, ele menciona o seguinte, olha, a dúvida metódica de Descartes é apenas uma aplicação. Descartes se impõe a obrigação de pôr em dúvida todas as ideias que havia recebido. É porque não quer empregar senão conceitos cientificamente elaborados. Todos os que ele considera de outra origem devem ser rejeitados. O Durkheim ele tem uma leitura muito fácil. Olha só o tamanho do livrinho, gente. É pequenininho. Mas aqui ele fala sobre o método, as regras do método sociológico, como o sociólogo deve estudar. Ele criticava o Auguste Comte. Eu falo o seguinte, o Durkheim foi brilhante, sem dúvidas. Um excelente sociólogo, trouxe muitas contribuições, mas não dá para negar que o Comte pelo menos já meio que preparou o terreno para o Durkheim
prosseguir. Afinal, ele mencionava, o Conte ele não era científico, o Conte ele praticamente queria empregar noções matemáticas, né, porque o Conte era um matemático, para explicar algo que é mutável, a sociedade, ou seja, explicar com o mesmo método que explicava números, que são imutáveis, explicar a sociedade, algo mutável. O Conte ele entendia o seguinte, que a sociedade evoluiria basicamente a partir do estado teológico para o metafísico e, por fim, o estado positivo, um estado completamente despido de justificativas religiosas, no qual havia maior questionamento. O homem se tornaria protagonista da sua história. E aí, nesse ponto, o Durkheim entende o seguinte, olha, Conte, não necessariamente todas as sociedades vão evoluir da mesma forma. E se a gente, hoje, para analisar, é só a gente pensar na Arábia Saudita, por exemplo. É um estado que o Conte classificaria como teológico ou primitivo, aquele que ainda teria muito a evoluir. E se você jogar no Google Imagens, por exemplo, a última coisa que a Arábia Saudita é um país primitivo. Então, gente, esse vídeo foi para falar a respeito dos fatos sociais e suas características. O próximo vídeo dessa série do Durkheim é falar sobre solidariedade mecânica e solidariedade mecânica e orgânica, tá? Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu tô agora rumo aos 5.000 membros, tá, gente? Inscritos. Então, por favor, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, entendeu a explicação, dê o seu like e se inscreve no meu canal, por favor.